E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu disse que sempre que tivesse uma movimentação relevante na carteira, eu iria vir aqui e trazer algum vídeo explicando qual foi a movimentação e por que que eu fiz ela. Esse era basicamente o FII que eu mais tinha posição em carteira, porque eu realmente acreditava que talvez ele desse uma recuperada. Era um risco também, eu sabia do risco. E por mais que as coisas, tipo, que o gestor vinha fazendo apontassem que provavelmente ele iria continuar seguindo pelo caminho errado, mas eu disse, por que não arriscar, né? A carteira ainda é pequena e tal, então dá para fazer esse tipo de coisa. Na verdade, se for parar para pensar bem, essa é a hora de fazer esse tipo de coisa, porque se lá para frente a carteira tiver um valor já um pouco mais alto, fazer esse tipo de coisa muitas das vezes vai acarretar em percas muito maiores. Então agora a gente faz isso, pensando talvez em um retorno. Se a gente acertar, tranquilo. Se não, pelo menos a gente não perde muito. Bom, esse FI que eu tô falando é o VGHF11. Ele até deu uma subida depois que eu vendi. Eu vendi a 6,92. Já recomprei até alguns outros fundos. Mas, cara, eu não acredito mais que tipo, a gestão vai fazer uma coisa boa com esse fundo imobiliário. E talvez ele até caia mais, porque bem provável que o rendimento continue caindo. Já me pagando 7 centavos e provavelmente talvez até caia para 6, porque pelo que eu estava olhando ele não tem mais caixa, então se o gestor não começar a fazer alguma coisa, daqui a pouco vai dar muito errado. E é o que eu vim falando em alguns outros vídeos atrás. Se eu segurasse, era mais para tentar alcançar ali mais ou menos o meu preço médio e depois revender de qualquer maneira. Eu meio que não quero quebrar a cabeça mais com isso e tipo, simplesmente eu resolvi vender e colocar alguns outros fundos e proteger melhor essa questão. Os FIIs, cara, na verdade é para você comprar ali uma parte da carteira onde você não tem que pensar muito, só obter a renda ali e com a renda ir fazendo alguma outra coisa. Não é para você estar quebrando cabeça e tipo, sabe? Então começa a dar dor de cabeça, é melhor tirar logo e pronto. Como era uma parte relevante da carteira, tipo, tinha um valor um pouco alto, eu não quis simplesmente pegar e colocar em um único ativo. E meio que uma forma de proteção também, eu já estava querendo colocar uns outros FIIs, eu meio que dividi em quatro outros fundos imobiliários. E são quatro fundos imobiliários novos. Então, na verdade, é como se eu tivesse adicionado mais três, né? Eu já tenho VGHF11, então adicionei mais três FIIs, em questão de quantidade. Então, para quem só quer saber a movimentação, basicamente foi essa. Vendi o VGHF11 60 cotas a 6,91, deu um total de 414,60 reais. Então, a gente vendeu com desvalorização. Inclusive, se eu olhar aqui na nossa tabela, nossa planilha, né? Ele mostra aqui que eu perdi R$ 26,40. Essa desvalorização que o fundo imobiliário teve, né? Então, com o valor, eu comprei o HTMX11, o SNME11, MCR11 e o MANA11. O MANA11 está cotado aqui a 9,38. Então, basicamente, eu comprei 10 cotas dele. Tá com um yield aí nos últimos 12 meses de 14%. E o PVP aqui perto de um já, né? Bem próximo. 0,99. Dividendo ele paga aqui cerca de 1 centavos. E ele é um FII de papel, ele é um hedge fund. Então, por isso que eu meio que coloquei mais de um FII, porque eu também quero meio que proteger. Não colocar, tipo, valor só em um tipo de fundo desse, porque aí fica igual o VGHF onde estava. Tipo, se eu colocar em gestão diferente, se um dos gestores errar em alguma coisa e o fundo vier a cair, pelo menos, já que a lei dele está próximo do PVP de 1, é um ativo que está bem precificado já. Pelo menos se o gestor vier a errar em alguma coisa, tipo, não vai ser uma parte tão relevante da carteira. Até porque ele vem com uma estratégia bem parecida com a que o VGHF11 tinha. Só que a gestão me parece ser um pouco melhor. Um pouco não, né? Tipo, o problema do VGHF11 é porque parecia que ele tinha interesses próprios. Até para aquela parte de ele investir em FIIs da própria casa e tudo mais. Então isso aí acabou acarretando também nessas quedas que o pessoal olhou e não viu isso aí com bons olhos, porque realmente não é de se olhar não. Então a carteira é composta por CRIs, por cota de outros FIIs, ações de fundos imobiliários e operações estruturadas de investimentos em desenvolvimento, tudo no setor imobiliário. Então é um FII que está buscando renda aí através de IPCA, o que é uma boa coisa, porque mesmo que a Selic caia, que é o que está previsto, mas a taxa de juros, cara, tá muito alta. Então, buscando fundos imobiliários aí de papel atrelado ao IPCA é muito melhor, porque aí vai causar um tipo de proteção. O outro FII foi o SNM11, que também é um FII de papel, considerado híbrido, né?
mas que vem pagando aí mais ou menos uns 10 centavos. Então, um pouco menos do que o outro, que é o Mana 11. O PVP aqui já está um pouco acima de um, mas ele também um yield bem alto, né? Porém, ele segue aí também uma estratégia bem parecida. É um fundo multi-estratégia da Suno, mas que é administrado pelo BTG. Então aqui ele já mostra até alguns FIIs que ele tem em carteira e alguns CRIs também. Então é um pouco de um FII parecido com o que o VGHF11 era, porém a gestão parece ser um pouco melhor, né? Tanto do Mana 11 quanto do SNM 11. Porque eles buscam aí essa estratégia de diversificar no tipo de investimento, não investir só em, por mais que seja meio que um FII, que a maior parte é na parte de CRIs, mas ele também busca essa questão de comprar fundos imobiliários, ações que estão ligadas ali ao setor imobiliário também. Então, por isso que ele é considerado um fundo multi-estratégia, porque ele busca diferentes formas de investimento. E tem o Macri, que no caso é o MCRE11, tá aqui com ele de 13% e ele é o que está mais contado, achando que é o PVP. Ele segue também uma estratégia parecida com os outros dois que eu mostrei. O yield aqui está em 11 centavos. Aliás, o dividendo está aqui em 11 centavos. Ele também é um FII aí considerado do setor de papel, porém ele tem ativos também, ou já teve alguns ativos também aí de renda com fundos imobiliários e ele também compra, pelo que eu vi ali, e ele também tem a parte aqui de imóveis que compõe a carteira. Aqui, ó, chega a 16%. Você pode ver o que eu estava falando, ó. Uma parte dele é ligada a IPCA, 92% e 8% ao CDI. E aproveitando aqui essa parte, é justamente o que eu estava falando. A gente tem que se expor nesse momento a FIIs de papel, mas também começar a procurar, por exemplo, FIIs de shopping, logística, que estão ligados ao setor aí, como é que eu digo, de tijolo, né? Não só a questão de papéis. Então, de certa forma, eu estou me expondo a isso, comprando esses FIIs, porque eles têm parte da carteira que estão ligados a isso. Então, eles também estão buscando uma valorização a partir do momento que a Selic começar a cair. Esse, pelo menos, parece ser o interesse. Tipo, eles não ficam segurando esses FIIs, eles acabam vendendo assim que eles têm alguma valorização. Ou, e no caso daqueles que compram o imóvel em si, eles vão lá e vendem o imóvel quando tem alguma valorização. Por ser um fundo multi-estratégia, né? Eles conseguem fazer esse tipo de coisa. Então, acaba que são FIIs parecidos, mas que têm estratégias diferentes. Por exemplo, o Mana 11 tem ações na carteira. O Macri, que foi o que eu mostrei agora, ele tem imóveis em si. Alguns FIIs estão ligados só a IPCA, a maior parte, tipo, pelo menos, né? Igual o Macri. Já os outros estão ligados mais ao CDI. Então por isso que eu decidi colocar mais de um FII e não colocar só um. São FIIs ali multi-estratégia, então são bem parecidos, mas que tem gestores diferentes. Isso vai fazer com que essa diversificação acabe trazendo uma proteção melhor, porque como eu falei, a questão dos fundos imobiliários, pelo menos na minha carteira, eu não quero, tipo, estar nesse carrossel para lá e para cá. Então, acaba que melhora nessas condições. E por último, mas não menos importante, é um FII aqui que eu já tive em carteira, mas é um FII bem diferente. Até quando eu vendi ele, eu vendi com uma certa valorização, porque eu achei que ele estava esticado demais, já tinha subido muito o valor e realmente ele chegou lá na casa dos 200 e tantos reais. E é o HTMX11, que é um FII bem diferente aí, que está ligado ao setor de hotéis. Mas hotéis de que forma? Ele não compra os hotéis e, tipo, vai ganhando renda ali normalmente com os hotéis. Ele compra e aluga lugares específicos do hotel, no caso quartos e tudo mais, para empresas e coisas do tipo, onde quer fazer escritório. Então ele vai fazendo isso. É um setor que sofreu bastante aí na época da pandemia, mas por isso que ele estava bastante descontado na época que eu comprei. Eu vou conseguir vender com a valorização. Não é muita ideia do fundo imobiliário, né? Isso aí a gente faz normalmente mais com ações. Então ele está aqui com yield de 11,46 e um PVP de 0,92. Então é um FII de tijolo, aqui no segmento de hotéis, e com a taxa de administração de 0,50 ao ano. Ele até paga um bom dividendo, por mais que o foco não seja exatamente esse imobiliário, mas como vocês podem ver, não tem uma certa constância, porque ele depende muito dessa questão aí dos quartos e tudo mais, então às vezes tem uma certa variação, porque acaba desocupando algum quarto ou coisa do tipo,
mas ele traz ali um rendimento bom. Veja bem, a estratégia envolve a geração de receita a partir da operação hoteleira, principalmente por meio das diárias, que correspondem ao valor pago pela hospedagem, além de resultado proveniente de vendas de unidades, como parte do processo de desinvestimento ao longo do tempo. Então, basicamente, o que está falando aqui? Ele ganha vendendo ali os quartos ou até alugando, que na verdade a maior parte das vezes é alugando. Então é por isso que vez ou outra vai ter esses valores um pouco mais altos aqui, ó, em comparação aqui, tipo 1,56, 1,80, porque às vezes eles vendem algum desses quartos e acabam distribuindo os dividendos um pouco mais alto naquele mês. Então os imóveis deles estão todos situados aqui no, em São Paulo. Então tem aí uma lista com os imóveis que ele tem. Então é como eu falei, fio de tijolo, a gente pensa em comprar buscando realmente a valorização do ativo. Seja para vender ou seja para ter um yield on cost maior. Então veja bem que aqui, recentemente, ele já chegou a custar R$ 146. Mas, se eu voltar aqui um pouco mais, vocês vão ver que aqui, ó, chegou a 169. E se eu boto na cotação padrão aqui, ele chegou a custar aqui R$ 200, mais de R$ 200, né? Então aqui, ó, lá na época quando eu comecei a investir mais ou menos, foi ali em 2023. Então eu cheguei a comprar esse fundo imobiliário por R$ 114. É tanto que eu só tinha comprado uma cota, depois eu fui comprei mais uma, pelo mesmo valor praticamente, no outro mês. Ela ainda estava mais ou menos no mesmo valor, eu fui comprei outra. Mas quando eu vendi, ó, eu vendi a 156,70. Então, é um FII que ali, claro, tinha se passado aqui mais de um ano e meio, né? Mas ele teve uma boa valorização. Eu tava imaginando isso por conta que tava ali, tipo, né, mais ou menos ali na época da pandemia. Ali começando a passar os efeitos da pandemia e tudo mais, de certa forma. Então, é um FII que eu vi que tinha uma chance de valorização. Então, eu disse, por que não, né? Estava num setor diferente, mas que eu vi ali que talvez tivesse a capacidade de crescer. Então eu estou vendo isso novamente, por isso que eu decidi comprar. Se for caindo mais, eu vou baixando mais meu preço médio. Eu já tive mais barato aí uma época atrás, mas como eu não tinha essa carteira pública, eu não estava comprando. Então agora eu decidi, com essa venda do VGHF11, que eu já estava pensando em colocar em carteira, mas como ele custa também ali R$ 136, né? 137, mais ou menos. É um FII caro, então para estar aportando aí todo mês fica um pouco mais difícil. Porque a gente aporta com a renda que a gente tem na carteira de opções, né? Tipo, que vai tirando com opções, a gente vai, acaba que vai comprando. Então muitas das vezes eu não deixo capital muito tempo parado, porque isso aí eu acho também uma perca de dinheiro, né? Mas que se a gente deixa parado um tempo e pega umas oportunidades como essa e ele acaba valorizando, beleza. Mas isso também se a gente pensa em vender. Então pensa em vender não faz muito sentido. Mas como agora a gente vendeu o VGHF11 com certo prejuízo, a gente tem um valor aí a compensar. Então se for o caso da gente pegar algum físico que tem alguma valorização, esse tijolo que a gente quiser vender, meio que compensar esse valor, a gente pode. Ó, e só para mostrar a questão que eu falo sobre o yield on cost. Eu comprei lá deixa eu ver novamente, a 114,50, certo? Eu cheguei a ter aqui um yield on cost nele de quase 3%, só por conta da valorização. Então, mesmo que agora ele esteja pagando ali por volta de 1%, deixa eu ver aqui. Mensal aqui não chega nem a 1%, na verdade, 0,88. Parece pouco, certo? Mas, quando acontece essa questão dos fios de tijolo valorizar, por isso que a gente fala, para focar também em FII de tijolo, porque por mais que eles estejam pagando pouco agora, se a cota valoriza, você consegue essa questão do yield on cost. Então, porque você pagou barato lá atrás, você agora vai só recolher os frutos, certo? Então é uma boa também pensar nesse tipo de FIIs, não só na questão do papel, porque o papel vai pagar bom agora, a Selic está alta, o IPCA está no alto, mas depois, então de certa forma, comprando aqueles FIIs multi-estratégia, eu também vou estar me expondo a isso. Mas eu também vou ver aqui e estudar alguns FIIs do tipo de laje, de shopping, logística, para estar colocando na carteira também. Porque é umas áreas que eu ainda não tenho muitos FIIs. Então, como a gente já tem um espaço aí para colocar mais FIIs na carteira, por mais que a gente já tenha chegado a um valor até interessante, talvez eu não coloque muito mais FIIs, pretendo talvez chegar ali nos 15 no máximo, em algum momento. Então, a gente tá com 12 ativos já, 12 FIIs, sendo que dois deles, um é o SNEG, que está no setor de água, e o outro é o SNEL, que está no setor de energia elétrica. Então, no meio que não é muito, vou parar para pensar, fundo imobiliário, né? Tá ali mais ou menos no segmento, porque é considerado FI, mas não é um fundo imobiliário em si, né? Bom, no mais é isso. Eu só queria realmente falar sobre a movimentação que eu fiz.
E como eu prometi, toda movimentação mais relevante, ele tá vindo aqui, fazendo vídeo mostrando o que é que foi que aconteceu e por que que eu fiz isso, né.